Roberto vai ser o nosso preletor de hoje, ele que vai ministrar a palavra de hoje. É um privilégio passar o microfone para você. Boa noite, gente. Boa noite. Antes de ministrar a palavra, eu quero mencionar aqui algo muito importante. Esse nobre casal aqui hoje celebra 40 anos de casamento. Não estava no script, não. Estava no meu script. Foi surpresa. E nós queremos agradecer a Deus, orar por eles, abençoar, sei lá, mais 40 anos? É muito, não? Pode ser? Pode ser. Tá bom. Eu sei que Deus tem dado, ou posto eles na igreja como um exemplo, porque segundo eles mesmos, eles nunca brigaram em 40 anos. Acredite você ou não, se eles dizem isso é porque deve ser verdade, é verdade. 3 filhos, 3 netos, uma vida exemplar diante de Deus, especialmente, e diante dos homens. Então, por favor, fique em pé, vamos orar por eles. Estenda a sua mão para abençoá-los e agradecer a Deus por isso. Querido Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos por esses teus filhos, os teus servos que durante todos esses anos juntos têm servido como exemplo de integridade, de simplicidade e sinceridade diante do Senhor. Pai, louvamos ao Senhor porque sabemos que é uma obra que só pode ser possível pela presença do Senhor na vida deles. Senhor, queremos abençoá-los com toda sorte de bênçãos. Queremos declarar e proclamar que o propósito do Senhor se estenderá e cumprirá na vida deles, seus filhos, netos e por toda a posteridade que o Senhor permitir vê-los. O Senhor permita que os frutos da vida deles possam ser vistos ainda aqui na terra, nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da cidade, do estado, do país. Deus, muito obrigado por estas vidas. Continue abençoando-os pelos anos que o Senhor permitir, que eles possam viver sobre a terra. É nossa oração com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você recebesse um convite para um casamento bem especial, tipo o que nós vimos há dias atrás acontecendo na Inglaterra, do Harry e da Meghan. Eu creio que se esse convite aparecesse na sua casa, certamente seria uma milagrosa surpresa para você ser convidado. Mas eu creio que uma das primeiras perguntas que você faria, especialmente as mulheres, é o seguinte: com que roupa que eu vou? Certamente seria essa pergunta. O homem não tem muita escolha, ele teria de procurar lá um fraque, ou um meio fraque, sei lá eu como, uma gravata borboleta estaria resolvido. Da mesma forma para um casamento, se nós recebemos um convite para um casamento, eu vejo isso lá em casa, se somos convidados para um casamento, uma das primeiras perguntas que minha esposa faz a ela mesma é: com que roupa que eu vou? Ou seja, existem, e é esse o assunto que nós queremos tratar hoje, existem roupas especiais para ocasiões especiais. Em cada momento existe um dress code estabelecido. Talvez você não acredite, mas há anos atrás, e por favor acredite porque eu estou falando a verdade, até anos atrás a gente pregava ir de terno e gravata. Inclusive o pastor dessa igreja, ele não está aqui para se defender, mas é uma verdade. Anos atrás a gente via ele de púlpito de terno e gravata, e nós também fazíamos o mesmo. Minha esposa e eu, nós tínhamos uma brincadeira entre nós, e eu via a roupa com que ela ia no culto, eu escolhia uma gravata para combinar com a roupa. Ninguém notava, mas a gente se divertia com esse negócio. Porque naqueles tempos e naquele ministério não era uma exigência, mas era o código das roupas ou o dress code que se exigia. Hoje já é muito diferente, né, especialmente aqui, mas certamente eu e você notamos no nosso trabalho, nossa vida social, que existem roupas adequadas para cada momento. Tem gente que precisa trabalhar de terno e gravata e não vê a hora de se livrar disso no fim de semana. Eu confesso que me senti tentado a pôr um terno e gravata hoje, mas eu imagino que na porta não me deixariam entrar e me convidariam para buscar outra igreja, que aqui não é lugar para esse tipo de coisa. Mas é assim, eu e você temos existe um código de conduta, um estilo de vida, uma cultura que diz respeito àquilo que nós vestimos.
espiritualmente é a mesma coisa. Existe uma roupa, uma vestimenta espiritual que eu e você precisamos, devemos vestir. E é sobre isso que eu gostaria de colocar alguns pensamentos hoje. Quero ler um texto que se encontra em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. É uma parábola que o Senhor Jesus conta. E, na verdade, ela tem vários elementos, muitos personagens, e eu quero decifrá-los, identificá-los, e justamente com a nossa vida também. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão abatidos, já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não foram dignos. Ide, porém, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantas encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele umedeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma primeira leitura parece uma lição extremamente severa para um homem que não está vestido adequadamente para aquela festa. Mas vamos entender isso através da Bíblia, através da história da Bíblia, desde o início, e identificar por esta história o que Jesus está contando. Na verdade, ele está se dirigindo a judeus, mas contando a história da humanidade toda, e inclusive a nossa. As bodas, nós podemos identificar de diversas formas, e eu quero aplicar hoje como sendo a nossa entrada no reino de Deus, no reino dos céus. Porque Jesus identifica a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que organizou uma festa. E pela história nós percebemos que, aliás, a Bíblia ela permite várias formas de nós olharmos para o propósito de Deus, para aquilo que ele gosta, que ele quer fazer. E pelas roupas é uma delas. Desde o momento em que o homem e a mulher foram criados, eles receberam uma vestimenta que não está descrita, mas nós podemos identificá-la. Pela simples forma de eles se relacionarem com Deus. O texto de Gênesis 3 diz que eles todos os dias se encontravam, pelo menos nos leva a entender que todos os dias eles se encontravam. Ora, o homem, para se encontrar com Deus, precisa estar vestido de acordo com a ocasião. Isso quer dizer que, muito provavelmente, não havia nenhum problema de identificação. A comunhão entre Deus e o homem era absolutamente perfeita e completa. E o homem, antes do pecado, podia vislumbrar a própria glória de Deus. Onde eu concluo que, assim como Deus tem a sua glória que lhe reveste, assim o homem também estava naqueles dias. E digo isso pelo simples fato de que, a partir do momento que o homem pecou, o homem e a mulher pecaram, foram desobedeceram a Deus e pegaram lá do fruto, e comeram e constatada a desobediência, eles perceberam que eles estavam nus. E a minha pergunta sempre foi essa: como que só neste momento eles se deram conta de que estavam nus? Como que eles perceberam isso? Paulo, na carta aos Romanos, talvez nos dê uma explicação a respeito disso. Ele diz que, em capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Então nós podemos criar a seguinte figura: o homem e a mulher têm plena comunhão com Deus e estão revestidos da própria glória de Deus,
Comunhão absoluta, total, completa, extraordinária. Não podemos sequer descrever e pensar no que isso significa, porque não temos nenhum parâmetro para compararmos isto ou aquilo. Imagine que Adão não precisava fazer nenhuma oração para obter nada de Deus, porque ele já tinha a plenitude do próprio Deus na sua vida e na sua existência. Tudo o que ele pensava era o próprio pensamento de Deus. Tudo o que ele desejava era a própria vontade de Deus. Não havia necessidade de buscar a vontade de Deus. Nós nem sabemos o que é isso. Fato é que o pecado rompeu esse relacionamento. E o homem e a mulher perceberam que estavam nus e tentaram se cobrir. Pegaram lá uma folha de figueira e deram um jeito porque estavam se sentindo com vergonha. E Deus, vendo aquilo, procurou-os no jardim e disse: ei, que história é essa? Que roupa é essa? Que coisa mais horrível. Provavelmente o improviso fez com que aquela roupa fosse bem feinha. E Deus providenciou talvez o primeiro casaco de peles de que você tem notícia. Ele cozeu, providenciou mudas, vestes de peles de animais para eles. A Bíblia não identifica que animal que é, mas de alguma forma era a providência de Deus. E aqui nós começamos a entender como que Deus trata a situação. Ele diz, e essa é a mensagem a partir de Gênesis, e para que se aproximar de Deus, não pode ser de qualquer jeito. E não é do jeito que o homem deseja. Não é vestindo qualquer coisa, não é fazendo de qualquer jeito. Não é fazendo do jeito que o homem deseja que o relacionamento e a comunhão com Deus podem e devem ser restaurados. É do jeito que Deus quer. Os primeiros personagens que receberam o convite daquela festa de Mateus 22 são esses aqui, é a história da humanidade. Receberam um convite para se aproximar de Deus depois do pecado e recusaram. Nós olhamos para a história bíblica que retrata a humanidade e percebemos o quanto o homem e a humanidade toda se afastaram de Deus, a ponto de chegar num determinado momento em que Deus dar um basta para destruir a todos que ali nasceram. Veio o dilúvio e 8 pessoas, 4 casais sobreviveram, e os animais que estavam naquela arca. E Deus começa novamente um projeto, mas também não surtiu efeito. Logo, e na sequência, os homens, aqueles que sobreviveram, que viram a tragédia que o pecado do homem promoveu para a própria humanidade, logo se desviaram de novo. E procura de todas as maneiras sempre dar um jeito de agradar a Deus, de servir a Deus à sua própria maneira. A Bíblia chama isso de justiça própria, que é inútil. Num determinado momento da história, Deus provê então uma veste sacerdotal, estabelece um sacerdócio para o seu povo, né? Ordena a construção de um tabernáculo com rigorosas leis cerimoniais e de comportamento, um estilo de vida, dizendo, ok, eu quero habitar no meio do homem, mas vai ter de ser do meu jeito. E toda a maravilhosa história do tabernáculo, que nós já estudamos aqui num dos cursos, demonstra tudo aquilo que Deus elaborou e pensou para que o homem pudesse se relacionar com ele. Os sacerdotes daquele tabernáculo tinham uma roupa que eu considero muito bonita, composta de vários itens, com pedras representando as próprias tribos, com pedras representando isso e aquilo, ou seja, era um homem coberto de joias de pedras preciosas e que se aproximava de Deus com a santidade garantida pelo próprio Deus, mediante sacrifícios. No entanto, a história da humanidade mostra também, e a história bíblica demonstra, que isso também não serviu para que definitivamente o problema fosse resolvido. Mesmo com as vestes adequadas, mesmo com as roupas adequadas, o homem, inclusive o povo de Israel, logo se desviou. E mais do que isso, usou das vestes, das roupas que o próprio Deus dera aos sacerdotes para representar todo o povo diante de Deus, para servir a outros deuses, para cultuar a outros deuses. Ou seja, aqui num dia servia a Deus, no outro servia aos deuses da terra. E assim foi, a ponto de Deus declarar que aquelas vestes ele considera aquilo que o povo fez como trapos de imundícia. E trapos de imundícia, se nós olharmos literalmente, significa panos de menstruação. Não pensa numa coisa nojenta, como Deus via aquele povo se aproximando dele
com as roupas manchadas, como que contaminadas, resultado da despurificação da mulher pela menstruação. Naqueles dias, evidentemente, não havia absorventes como hoje, e as mulheres usavam pano. Inclusive, a lei determinava que a mulher, no seu período menstrual, deveria ficar uma semana e mais uma afastado de todo o convívio social, porque a menstruação era um sinal da contaminação, da impureza da humanidade. É como se fosse um sinal disto. É como se Deus tivesse criado isto desta forma para demonstrar o quanto o pecado é contaminoso, contaminante, e contamina e traz impureza para a vida do homem. Então Deus diz o seguinte: da maneira como vocês estão chegando a mim, não adianta, é como se fosse um pano de menstruação, é trapo de imundícia, eu não considero isso. Sabemos que Deus olha para a história de uma maneira muito diferente e instantânea do que nós. Os anos passaram, mais uma vez os anos passaram até a vinda de Jesus Cristo. Aliás, Israel então é o segundo grupo de pessoas que recebeu um convite. Esses ainda foram mais cruéis, porque mataram aqueles que trouxeram o convite. Jesus está se referindo naquele caso aos profetas que anunciaram: ei, Deus quer o seu povo de volta, ei, voltem, deixe essa imundície, deixe esses outros deuses, voltem-se a Deus. E esse convite não foi aceito. Mais do que isso, aqueles que trouxeram o convite, que eram os profetas, foram mortos pelo próprio povo. Na história que Jesus está contando, na história que Jesus está contando, aqueles assassinos tiveram as suas próprias cidades destruídas. Ou seja, existiram consequências para a nação de Israel por aquilo que eles estavam fazendo. Então agora nós temos um resumo da história para chegarmos a Jesus. A humanidade sempre teve a oportunidade de se aproximar de Deus. Recebeu da parte de Deus vestes, roupas adequadas para cada momento. A primeira foi lá as vestes que Deus fez com peles. Como Deus não faz nada feio, eu imagino que era muito bonito. Mas o homem usou inadequadamente essas roupas. Mais tarde, Deus deu vestes sacerdotais muito mais bonitas, roupas muito mais bonitas. E novamente o homem usou isto para benefício próprio e não para se aproximar de Deus, e corrompeu novamente o relacionamento com Deus. E aí, até esse ponto, era exclusividade para Israel. Na nossa história, então, chegamos a Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus usava roupas quando esteve aqui, evidentemente. E as roupas dele eram bem bonitas, inclusive. João capítulo 20 fala de uma túnica sem costuras. A túnica vinha por cima de um cerolão que os homens usavam naqueles dias. Uma cerola que ia daqui até pelo menos o joelho, que era de linho, e uma túnica por cima. E pelo fato dela ser sem costuras, significa que ela foi feita com exclusividade e na medida do Senhor Jesus. Ela foi entretecida para que não houvesse nenhuma emenda. Tanto é que os soldados tiveram que rasgá-la em partes para levar os despojos da crucificação dele. O Senhor Jesus foi despojado destas roupas. E quando pendurado na cruz, provavelmente só tinha um pano pendurado para cobrir a sua genitália. Foi novamente envolto em panos e colocado na tumba. Quando ressuscitou, deixou ali aquelas vestes antigas, para novamente ser revestido de glória. A roupa que o Senhor Jesus usou aqui na terra não era mais necessária, porque a sua obra estava completa. E novamente a glória que Adão e Eva tinham lá no início, de uma comunhão plena, total, absoluta com o próprio Deus, agora estavam revestindo a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a obra de Deus para redimir, para reconciliar o homem consigo mesmo, estava completa. E Jesus usava uma roupa bem bacana. Tanto é que as primeiras pessoas que o viram não o reconheceram. Os discípulos andando para Emaús, conversando com ele, discípulos eram alunos do próprio Senhor Jesus, andaram por ele, sei lá quanto tempo, e não perceberam que era ele, porque ele estava completamente diferente, estava cheio, coberto da própria glória de Deus, em função da vitória da sua obra na cruz, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado. Jesus estava novamente andando como que glorificado sobre a terra, e ninguém sequer o reconhecia. Muito bem, chegamos à nossa história em Mateus capítulo 22,
E há um terceiro convite. A humanidade, aquela primeira, antes das roupas sacerdotais, recusou o convite. Se o segundo convite foi feito e também foi recusado, e o rei finalmente manda trazer e encher a sala do banquete com qualquer gente, com qualquer tipo de gente. Os desvalidos, os pobres, aleijados, os coxos, todo tipo de gente. E somos nós. Essa é a nossa identificação. É assim que o Senhor Jesus nos viu e nos vê. Fomos convidados para fazer parte da festa. Fomos convidados para entrar no reino de Deus. E evidentemente não tínhamos roupas adequadas para isto. Não tivemos tempo de receber um convite e fazer a pergunta, com que roupa que eu vou? Não deu tempo. E aí o próprio Senhor Jesus, como costume daqueles dias, providenciou uma roupa para que nós pudéssemos adentrar ao banquete. Explico. Na cultura daqueles dias, o noivo que evidentemente estava para se casar, ele dava uma roupa para todos os seus convidados. Evidentemente, naqueles dias não se convidavam 100, 200, 300, sei lá quantas pessoas para uma festa de casamento. Então o grupo era menor, mas cada pessoa recebia uma roupa adequada para a festividade dada pelo próprio noivo. E assim é também no reino de Deus, do qual eu e você fazemos parte. O nosso Deus, em Jesus Cristo, providenciou uma roupa para que nós pudéssemos usar adequadamente no reino de Deus. Ou seja, aquela roupa que nós queremos, a roupa que nós usamos no nosso domingo para vir no culto, que alguns chamam de roupa de ver Deus, que é mais caprichadinha. Não sei quanto a você, mas eu como criança eu tinha sempre uma roupa de domingo. A minha mãe não deixava usar no dia a dia, era só no domingo que podia usar. Porque era roupa para ir para a igreja. Talvez você faça parte disso. Talvez você tenha uma roupa só para usar no domingo, a roupa de ver Deus. Muito bem, essa roupa não serve, porque eu e você, por causa da contaminação do pecado, não estamos adequadamente vestidos para frequentarmos o reino de Deus, do qual Jesus Cristo é o Senhor. A roupa, para fazer parte do reino de Deus, precisa vir dele. E é essa roupa que eu e você recebemos quando adentramos no reino de Deus. Quando um dia levantamos a mão, ou sei lá, fizemos a oração para recebermos o Senhor Jesus Cristo, imediatamente fomos revestidos desta nova roupa. Recebemos esta roupa e com ela que eu e você precisamos participar do reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz o seguinte: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e nos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, que é literalmente entrar numa nova roupa, vestir-se, trocar de roupa, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, quando entramos no reino de Deus, o Senhor Jesus providenciou uma roupa para nós. E com esta roupa que eu e você agora transitamos no próprio reino de Deus. Ou seja, a nossa maneira, o nosso jeito de querer obter alguma coisa de Deus, a nossa roupa, como lá no Éden, a de folha de figueira que o homem tentou de alguma forma vestir e dar um jeito, não serve. Jesus providenciou uma roupa para cada um de nós. A grande questão é que este é o dress code espiritual. É com essa roupa que eu e você precisamos andar e nos movimentar no reino de Deus. E o reino de Deus não é apenas no domingo, no dia do culto e na hora do culto. O reino de Deus acontece à nossa volta, nós estamos inseridos nele. Pode não parecer, e nós não temos essa percepção, mas espiritualmente, o reino espiritual consegue perceber claramente a nossa veste gloriosa que o Senhor Jesus nos deu. Além disso, eu e você temos uma marca, que é o selo do próprio Espírito Santo de Deus, que nos identifica no reino espiritual como cristãos. Ou seja, quer queiramos, quer não, nós temos esta identidade, temos esse status e temos esta roupa. E aí você já está perguntando, meu Deus, onde que você quer chegar com toda essa história? Com toda essa história chega no seguinte aspecto. Eu e você não podemos
simplesmente nos desfazer desta roupa para nos comportarmos nos ambientes onde nós não queremos a companhia do Senhor Jesus. Onde eu e você formos, a nossa roupa vai conosco, em todos os lugares, no trabalho, na escola, nós estamos revestidos dela, quer você aceite, quer não, mas eu e você estamos com essa roupa. A história que nós lemos em Mateus fala de uma pessoa que não estava vestida adequadamente, e o rei pergunta: ei, amigo, como que você entrou aqui? Porque essa pessoa não vestiu, não recebeu a roupa dada pelo rei para participar das bodas. E a consequência, ou o fato, aquilo que aconteceu com ele, é terrível. Simplesmente o rei disse: ó, amarra, joga fora, onde há choro e ranger de dentes. Joga fora, ele não pode participar disso aqui. O fato de usar a roupa que o Senhor Jesus, ou que o rei dava, que o noivo dava, culturalmente, demonstrava a lealdade que os seus amigos tinham para com o noivo. Da mesma forma, eu e você temos esta roupa, e o fato de usarmos significa a maneira pela qual eu e você mostramos a nossa lealdade e fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo. O que mais me intriga nessa história toda é que o rei conhece aquele que não vestiu a roupa, porque o chama de amigo. Chama de amigo, não é um desconhecido qualquer. O rei diz: amigo, como que você entrou aqui? Como que se demonstra tanta deslealdade e infidelidade para com aquilo que eu fiz para você? Não vai ter jeito, você não pode participar deste reino. E o mais intrigante dessa história toda é que alguém não percebeu que este outro não estava vestido adequadamente para a festa e deixou entrar de qualquer jeito. Isso significa que eu e você temos uma realidade ou uma responsabilidade coletiva com cada um, ao percebermos que o sujeito, o irmão, o nosso amigo, não está andando de acordo com os princípios bíblicos, e ele corre o risco de ser lançado fora do reino, é melhor chamar a atenção e não deixar ele participar da festa de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, e nós vamos estudar um pouquinho melhor nas próximas semanas de agosto, às quartas-feiras, inclusive quero reiterar o convite para você estar conosco. Ele diz em Efésios que o jeito de vestir essa nova roupa, o jeito o comportamento dessa nova roupa, está nos versículos seguintes ao que nós lemos. Ele faz uma longa lista de princípios que podem ou não ser obedecidos, depende de nós. Ele diz: aquele que mente, não minta mais, fale a verdade. Aquele que roubava para comer, não roube mais, trabalhe. Aquele que tinha a boca suja de palavras torpes, de palavrão, de fofoca, disso, daquilo, não fale mais. Fale palavras que edificam, e só as que edificam. E assim por diante. Fala sobre o casamento, como que ele funciona, a esposa submissa ao marido, assim como a igreja está submissa a Cristo. O amor que o marido deve ter pela esposa, assim como Cristo tem pela igreja. São todos princípios que Paulo indica para aqueles que estão vestindo esta nova roupa. A nova veste que o Senhor Jesus providenciou para nós. Aquele que tem servos, empregados, colaboradores, trate eles com respeito, pague em dia o salário. E aqueles que são colaboradores, prestem o seu serviço adequado ao seu Senhor. E assim por diante. Ou seja, é um código de conduta, uma cultura condizente com a nova roupa. E Paulo é bem enfático, quanto ao trato passado, quanto à vida passada, ó, tire esse lixo de roupa, tire essa roupa velha, troque de roupa. Eu e você recebemos um convite para participar do reino de Deus. Fazemos a pergunta: com que roupa que eu vou? Nenhuma das que eu e você temos é suficientemente adequada para isto. Recebemos a veste que o Senhor Jesus nos concedeu. E de acordo com ela, devemos nos comportar. Queridos, o fato de eu e você usarmos esta roupa adequadamente, demonstra nossa lealdade para com o Senhor Jesus. Ou seja, eu e você estamos inseridos no reino de Deus, não para nos comportarmos como eu e você queremos. Nós precisamos ser leais ao que o Senhor Jesus deseja, para não corrermos o risco de sermos lançados fora. Muitas vezes já me perguntaram:
Como que eu sei se eu estou me comportando? Como que eu sei se eu fizer isto, eu não estarei perdendo a minha salvação ou corro o risco de perder? Ou ainda isto, se eu fizer isto, eu corro risco? Falei, eu não sei, e por eu não saber, eu vou acertar o caminho. Todas aquelas pessoas que sempre perguntam assim, o que uma pessoa pode fazer para perder a salvação? Não sei. Eu sei o que precisa ser feito para não perder. Andar em retidão, em integridade, em sinceridade, em comunhão diante de Deus. Tratar o pecado como pecado, ou seja, nesse nosso exemplo, nossa aplicação, usar adequadamente a roupa que nos está à disposição. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer e nem onde está o risco, onde está o limite. Então é melhor andar fora dele, dentro do limite aceitável. Portanto, eu e você, ao recebermos estas novas vestes, devemos talvez tomar a atitude que Jacó, e é o último texto que eu gostaria de ler, que Jacó fez com a sua família, ao ser chamado de volta pelo próprio Deus para usufruir da herança que o próprio Deus havia lhe dito, prometido ao seu avô Abraão, seu pai Isaac e também a ele, fez um acordo com a sua família. Gênesis capítulo 35, versículo 1, diz o seguinte, Gênesis 35, 1. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mudai de roupa. Eu creio que esse é o princípio que eu e você podemos aceitar como desafio na nossa vida igualmente. O Senhor Jesus deseja a nossa lealdade, a nossa fidelidade. O Senhor Jesus morreu para que eu e você pudéssemos fazer parte do reino de Deus. Como cidadãos do reino de Deus. Recebemos uma veste, uma roupa linda, que é a própria glória de Deus, para que o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o nosso Pai fosse restaurado, para que fôssemos reconciliados com o nosso Deus, para que os nossos pecados fossem todos perdoados e purificados, lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Recebemos uma roupa, e o que eu estou falando é a veste de salvação, recebemos esta mesma roupa gloriosa para vivermos para o louvor e para a adoração do nosso Deus. A Bíblia ensina muitas vezes que tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória do nosso Deus. Inclusive cantamos isto hoje. Se existe alguma coisa da qual eu e você devemos nos gloriar, é de que Deus nos reconciliou e nos salvou, e nós vivemos para Ele. Trabalhamos para a glória de Deus, estudamos para a glória de Deus, temos a nossa vida em família, entre amigos e absolutamente tudo para a glória de Deus. Saímos para comer uma pizza ou sei lá o quê, para a glória de Deus, porque vivemos para a glória do nosso Deus. Esse é outro significado desta roupa gloriosa. O nosso comportamento precisa estar adequado ao que se espera de um cristão. Será que efetivamente as pessoas à sua volta sabem que você é um cidadão do reino de Deus? Sabem que você é um cristão? Ou talvez você seja como eu há anos atrás, que me escondia diante da identidade de cristão. Eu não queria que ninguém soubesse. Até falava palavrão, então, para eles não me identificarem como cristão. Para a vergonha do cristianismo. Depois eu mudei isso, falei, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu sou um cidadão do reino, preciso me comportar de acordo com isso. Se nós pensarmos, por exemplo, na monarquia inglesa como exemplo, certamente os príncipes ou a família do William e da Kate, o dia que eles resolvem domingo à noite sair para comer uma pizza, eles não podem fazer isso. Porque existe todo um protocolo adequado para isso. Primeiro que eles nunca vão sair para comer uma pizza. Não mesmo, a pizza vem até eles. Mas mesmo que eles quisessem, haverá todo um código de comportamento para isso. É o comportamento de descendentes do reino. Curioso, só para mencionar, quando estavam para casar aí o Harry e a Meghan, eu descobri que a corte, os membros da corte real não podem jogar banco imobiliário. E que estranho, porque alguém constatou que aquilo vicia. Então, para evitar que a corte, se vicia alguma coisa, eles têm um regulamento de que não podem jogar.
tem um jeito de sentar, um jeito de comer, enfim, um código próprio, um dress code próprio. A corte se veste de uma forma distinta. Queridos, eu e você fazemos parte de um reino que é muito melhor do que o inglês, que é o reino de Deus. E temos um código de conduta, um protocolo de comportamento que a Bíblia descreve para que eu e você tenhamos. E a exortação, o encorajamento, essa lição que o Senhor Jesus quer dar é exatamente este. Vamos usar a nossa roupa que recebemos de acordo com a realidade que eu e você, ou na qual eu e você fomos instituídos. Vamos usar de acordo com aquilo que nós de fato somos. Não para sermos conhecidos por aí, que domingo é comportadinho, chega no culto, até levanta a mão, e na segunda-feira sai falando palavrão e murmurando do dia que tem pela frente. Não dá, gente. Isso não está de acordo com a roupa. Eu creio que fica claro isso, não é? A roupa que eu e você recebemos exige de nós responsabilidades de lealdade e fidelidade, acima de tudo para com o Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, concordo que isso não é de um dia para o outro, é um processo, mas eu e você precisamos estar dispostos a aprender, dispostos a orar e pedir ao Espírito Santo a sabedoria necessária para nos saber comportar de acordo com aquilo para o qual o Senhor Jesus nos salvou. A minha oração, meu desejo, a minha exortação é para que você saibamos com que roupa que eu vou, com que roupa você vai. Ao participarmos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a pergunta tem uma resposta só: com que roupa que eu vou? Com a veste que o Senhor Jesus me deu. Eu posso até me vestir de acordo com o que a sociedade exige, com o que o meu trabalho exige, mas espiritualmente eu só tenho uma, aquela que o Senhor Jesus me deu. E por favor, vamos ajudar uns aos outros, para que nenhuma pessoa seja pega de surpresa e não esteja vestida de acordo e seja, de repente, lançada fora do reino de Deus. Isso seria trágico e terrível. Fato é que o Senhor Jesus morreu para que eu e você usufruíssemos do reino de Deus, para que fôssemos cidadãos do reino de Deus e fôssemos leais e fiéis a Ele. Amém?